Eu queria começar com essa passagem, quando Jesus termina aqueles 40 dias no deserto e se aproxima então o tentador. Depois ele ter jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome, diz assim o Evangelho de São Mateus. Depois o tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito, não se vive somente de pão, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Estou fazendo a minha leitura espiritual nos últimos tempos com esse livro do Fulton Sheen, A Vida de Cristo, e estava lendo até agora aqui na capela, do caso onde eu moro, o Centro Cultural Mirador, e achei muito interessante o comentário que ele faz das tentações de Cristo no deserto, né, que faz Fulton Sheen, e parece, né, que ele dá soluções muito legítimas, o tentador, né, o demônio. Ele, bem, Jesus tem fome, e, bem, é importante comer, né? Se alguém me perguntasse, padre, eu vou fazer 40 dias de jejum, eu ia provavelmente falar, bem, mas sei lá, né? Cuida aí também para não. Lá em Curitiba aconteceu de um senhor que voltou muito empolgado de um retiro e disposto muito a ser santo. Então, no domingo seguinte, ele pegou e foi sozinho, subiu uma montanha para rezar lá e sem tomar café e sem levar celular. E chegando lá, ele teve uma hipoglicemia, né? Ficou sem energia, não tinha ninguém sabia onde que ele estava. Ficou lá, teve uns bombeiros praticamente para salvá-lo, porque foi uma situação um pouco complicada, né? Ele quis fazer uma penitência lá um pouco exagerada, né? Então, os padres, a gente tem sempre, sei lá, que ser um pouco prudentes, né? Se alguém quer fazer uma penitência. Então, se alguém me viesse pedir, olha, ficar aqui de jejum, olha, calma, vamos ver isso aí, vamos ser prudentes, né? Deus quer que a gente se alimente direitinho. É razoável, né? Aquilo que o demônio propõe, olha, é, não é Deus, transforma essas pedras em pão. Agora, a tentação tem sempre, em geral, tem uma certa racionalidade, só que é uma racionalidade recortada da realidade, né? Sempre corresponde a uma imagem, algo real, sim, mas é um recorte da realidade, é uma visão reducionista. Isso vai falar o Fulton Sheen, né? Como o que ele propõe é a resolução, digamos, mais material, mais imediata dos problemas, quando Jesus veio resolver outra classe de problemas, né? Diz assim, peguei a citação lá: a visão do progresso social sem regeneração espiritual tem se apresentado como uma tentação a qual muitos homens importantes na história sucumbiram completamente. Mas para ele, para Jesus, isso não teria sido adequado ao serviço do Pai. Há necessidades mais profundas no homem do que trigo moído, e alegrias maiores do que a de um estômago vazio. Alegrias maiores do que o estômago cheio, né? Eu tá errado aqui. Por isso ele responde, né? Não seja somente de pão. Ok, eu preciso também de pão. Não é que eu estou negando que eu preciso do alimento físico, mas o que eu estou buscando é algo mais importante, mais profundo, né? A palavra de Deus. Não vim matar só a fome. Jesus também vai multiplicar os pães, vai se preocupar com aquela multidão que não tinha o que comer, não queria que se esfarecessem no caminho. Mas ele vai se preocupar com dar um outro alimento, né? Um outro alimento, que é a palavra de Deus, né? E é sobre tudo isso. Tudo bem, eles gostaram do pão que Jesus multiplicou, como gostaram do vinho de Caná. Mas, sobretudo, o discípulo de Emaús, né, fazia arder o nosso coração, quando ele nos falava, nos explicava as escrituras pelo caminho. E Jesus dando bronca, né? É muito bacana essa cena do discípulo de Emaús. Jesus fala, parecendo homens lentos de entendimento, que não entenderam ainda, né? Dá umas broncas. Mas ele vai explicando ali os profetas e aqueles discípulos, eles adoram aquele negócio, né? E todo mundo fica assim, hipnotizado com as palavras do Senhor. São Pedro vai dizer, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem que eu vou aí atrás, né? De um, sei lá, de um político, de um esportista, de um artista? Não tem para ninguém, né? Senhor, as tuas palavras, ninguém jamais falou como esse homem. Os soldados que mandaram para prender Jesus, eles deram esse argumento. Não eram nem judeus, sei lá, né? Não tinham, talvez fossem judeus, mas não eram discípulos de Cristo. Mas eles ficaram tão encantados com as palavras que aquilo lhes falava tanto, lhes preenchia tanto, que eles não conseguiram obedecer aquelas ordens. Jesus, então, ele alimenta, ele próprio é a palavra, né? O Logos, e ele vai nos alimentar com a sua palavra. Ele vai nos alimentar com aquilo que ele veio trazer. Diz Santo Ambrósio, a palavra de Deus é o sustento vital da nossa alma.
essa alimenta, conduz e a governa. E não há outra coisa que possa fazer viver a alma dos homens fora da palavra de Deus. Interessante, né? Ok, para o meu corpo, viver precisa de pão e o que for, né? Agora, para minha alma, ela precisa da palavra de Deus. Ela precisa de Deus para viver. Não há outra coisa que possa me fazer viver fora da palavra de Deus. Então, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E a própria Bíblia, é interessante, né? Ela tem essa imagem de comer o livro. Mais de uma passagem da Bíblia aparece isso, né? Alguém que pega ali um rolo e engole. Como que a palavra escrita, no caso, né? Não deve ser muito agradável, né? Comer papel, acho que não é um negócio muito bom, né? Mas é todo um símbolo, não é o papel, mas são aquelas palavras, de uma maneira aquilo me transformou, me alimentou. Então, a gente precisa aprender a se alimentar da palavra de Deus. São José Maria, ele falava muito disso, e ele lendo, rezando o breviário, lendo a escritura, ele selecionava algumas palavras e trocava especialmente, ele parava e anotava num papelzinho, ele chamava aqueles papeizinhos de gaiticas. Ele é espanhol, né? Então, gaiticas, porque é uma gaita que ele assoprava ali e aquilo fazia soar um acorde na alma dele. Interessante. A gente escuta ali uma palavra, escuta e aquilo me lembra algo e retoma toda uma experiência passada e resgata uma memória e me muda meu estado de ânimo, porque faz tocar umas cordas ali interiores, né? Então, ele anotava aquelas frases da Escritura, do Salmo, do Evangelho, de uma palavra de São Paulo, e ele lia aquilo como se soprar uma gaita e soava um acorde, e que resgatava uma ideia poderosa, e aquilo que alimentava, né? Muito interessante, tem, até fizeram um artigo, um caderno que uma vez ele anotou num caderninho, citações da Escritura repetidamente meditadas. E ele anotou 150 versículos ali das palavras que ele mais meditava, né? Interessante, 150, não é pouca coisa, né? Então tem um artigo estudando a relação delas e tudo, né? Mas é interessante, né? Ele depois anotou porque ele voltava aqueles versículos e aquilo sempre dava um alimento novo. De São Gregório Magno, né? A Bíblia é uma carta de Deus onipotente à sua criatura. Nessa se aprende a conhecer o coração de Deus nas palavras de Deus. Então, é um tesouro muito grande, as Sagradas Escrituras, que a gente tem que cada vez se aprofundar mais, se alimentar mais. Então, esse é o nosso assunto, né? A Renata me pediu para falar sobre a Lexio Divina. E eu resolvi, então, estruturar um pouco essa nossa formação em dois momentos. Enfim, um pouco também a partir da minha experiência. O meu contato com a Bíblia, em geral, eu faço em dois momentos diferentes, né? Por um lado, eu faço a minha leitura diária do Novo Testamento, um pouco o que São José Maria fazia, e eu faço também, e os membros do Opus Dei fazemos. A gente lê 5 minutos, mais ou menos, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, do Novo Testamento por dia. 5 minutos, não é muito, né? E depois a gente faz 2 meias horas de oração mental. Uma meia hora de manhã e uma meia hora à tarde. Enfim, não é todo mundo que frequenta o Opus Dei que a gente propõe isso daí, cada um pouco se adapta de acordo com as suas circunstâncias, né? Mas aí sim, na oração mental, nessas meias horas, é que eu vou fazer, então, o que se chama mais propriamente de Lectio Divina, que é mais do que uma mera leitura da Escritura. Mas eu vou falar, então, estruturar essa formação em dois momentos. Primeiro, falar da leitura da Bíblia em geral, tá? E de 3 atitudes, em concreto, que importantes na leitura da Bíblia. E depois vou falar mais em particular, então, da Lexio Divina, leitura da Bíblia como método de oração mental. E aí fala das 4 etapas da Lexio Divina. Então vai ter, no fundo, 7 etapas. Dizem que 7 é o número da perfeição, né? Mais ou menos a nossa palestra vai ter 3 mais 4 partes, assim, né? Uma primeira parte dividida em 3, uma segunda parte dividida em 4. E dessas 3, a primeira atitude, então, agora falando da leitura da Bíblia em geral, é acolher. 3 atitudes que a gente tem que ter diante da leitura da Bíblia. A primeira, acolher. Quando Jesus começa a falar na sua pregação, ele diz aquela parábola do semeador, né? E como vocês lembram, ele falando é um reflexo do que está acontecendo ali naquela mesma hora. Ele está expressando através de uma imagem o que está acontecendo. Ele está falando e as pessoas estão ouvindo e ouvindo de maneiras muito diferentes.
E ele vai expressar essas diferenças em grupos, vai categorizar. Olha, tem vários tipos de pessoas aqui e que escutam as coisas que eu falo de maneiras diferentes. E, portanto, dão frutos diferentes, ainda que a semente é a mesma. E o primeiro grupo é aqueles que é o terreno batido, você lembra perfeitamente, né, da parábola do semeador. O primeiro a semente cai na terra batida, à beira do caminho, e é uma terra muito pisada, né, por cavalo, por camelo, sim. Então aquilo está endurecida, então nem entra ali a semente, né, que é, no fundo, a palavra de Cristo. Né? Não entra. Então a primeira atitude que a gente tem que ter é essa abertura, é abrir-se, que aquilo entre em nós, entre no nosso coração. Qual que é uma maneira típica de não abrir-se? É o ah, né? A gente começa a escutar um evangelho na missa, eu sei, né? Aquela parábola dos dois irmãos e o outro não sei o quê, e o pai manda trabalhar na vinha, ou tem os vinhateiros, esse milagre. A gente já, como eu já conheço, a gente pode tender, né? Seria um vício que é preciso superar, pode tender a se fechar, a dizer, bem, já ouvi essa história, então eu não preciso prestar atenção nela. Estava escutando um psicólogo, né? Eu gosto desse Jordan Peterson, psicólogo canadense. Ele fala, olha, Dudu, a gente tem a nossa atenção é um negócio muito caro, o nosso foco é um negócio muito caro. Por exemplo, o foco visual, ele dá os números lá para como é que é o nome? As células fóveas do olho, que não são muitas, né? Pequeno. Cada célula fóvea daquela, depois ela tem que ter, acho que 10 mil neurônios de trás para processar. E de cada um desses, na primeira fase, na segunda, depois de cada um desses 10 mil, tem que ter outros 10 mil para processar daquela uma célula, né? Então, se todo o nosso olho fosse células fóveas, a gente teria que ter um cérebro matematicamente do um tamanho, né? Porque então tem que ser uma coisa muito pequena. A atenção que a gente presta nas coisas é muito restritiva. A gente não consegue prestar atenção. A maioria das coisas que a gente olha, a gente não vê. Tá ali, né? Aquele quadro. Eu faço um filtro, eu não consigo. Então é muito importante, sabe, que a gente busque maneiras de superar os filtros. Quando eu tenho que mudar alguma coisa do lugar, eu tenho que uma coisa me chama atenção, para eu me lembrar, uma coisa que choque, né? Às vezes quando alguém quer chamar num vídeo no YouTube, põe um negócio chocante, aquilo desperta a atenção. Então a gente também tem que ter algo disso, né? Diante da escritura, de fazer um esforço para superar esse acostumamento do já conhecido, que fica aquilo meio nublado, meio sem fruto. Guimarães Rosa, uma hora escrita, ele fala, né, às vezes as palavras ficam cobertas por um pó. E é interessante quando se descobre uma palavra, quando você essa palavra aqui, nunca tinha pensado, que interessante a sonoridade, o significado dela. Os grandes escritores, eles se enamoram das palavras e dos conceitos, eles aprendem a tirar o máximo de riqueza que dá de cada palavra, né? Terminei de escutar ontem livro de Machado de Assis, né? Me deu vontade de falar um português melhor, né? Machado de Assis escreve tão bem, né? Então, os escritores, eles fazem isso. E é bom que a gente tente tirar o pó das palavras e ver bem, olha que interessante, né? Jesus fala, me ajuda às vezes para isso, os idiomas, né? Mudar o idioma. Eu rezo o terço, por exemplo, para desacostumar-me a Ave Maria, o Pai Nosso, eu rezo em outro idioma, por exemplo, né? E aquilo me ajuda, uma dessa eu fui aprendendo a rezar em vários idiomas diferentes. A própria Bíblia, hoje eu fiz a minha leitura, estou na leitura corrida do Novo Testamento que eu faço, estou na segunda epístola de Timóteo. E muito bacana, eu me deparei com uma palavra, eu faço ela na versão interlinear. Interessante, esses dias falando com um guri, ele me mostrou, falando via WhatsApp, né, que ele faz a leitura, o que é interlinear? É em grego, o Novo Testamento está escrito em grego, né, o original é grego. Só que é um grego, uma tradução, interlinear porque são várias linhas, então tem o grego original, mas ele lê em português. Eu leio no aplicativo que está em inglês. E tem outras linhas que dão as informações gramaticais, então aquilo, mesmo não sabendo muito grego, sabendo um básico, o cara já consegue ler. Então eu estou lendo todo o Novo Testamento em grego. E em Timóteo, uma palavra chama muita atenção, né? São Paulo fala para Timóteo, para ele avivar o dom da fé. Só que se avivar, que está em ti, porque pela minha posição das minhas mãos. Esse avivar, tem várias traduções diferentes. O verbo original como é que é? Anazopirem. Anazopirem.
Ana, são 3 radicais diferentes. Ana é para cima. Anastasis, é a ressurreição. Zoe. Vou começar a interagir. O que é Zoe? Vocês sabem o que é Zoe em grego? Alguém sabe, por acaso? Difícil pergunta, hein? Ninguém sabe mesmo, né? Significa vida. Grego tem 2 palavras para vida. Tem bios, que é, todo mundo sabe, né? Biologia, tá fácil. E a outra que é difícil, que é zoe, que é a vida como qualidade. Quando Jesus fala o pão vivo, ele não fala bios, ele fala zoe, porque tem mais vida, não é só estar vivo ou morto, não é. É mais vivo ou menos vivo, né? O pão vivo. Então é ana, zoe, pirem. Pir. O que é pir? Quem chuta aí? O que significa em português? Pir. Não? Pirotécnico. Pir significa fogo. Piromaníaco. Piromaníaco é o cara que quer pôr fogo em tudo, né? Esse é um piromaníaco. Então, o verbo lá, que só aparece essa vez no Novo Testamento, tem algumas palavras que aparecem só uma vez. Essa é uma delas. Anazoer, ou seja, para cima, vida, fogo. Significa a fogueira está meio apagando ali, e aí tu mexe ali para voltar o carvão a acender. Interessante, né? E é uma palavra só, é um verbo só. Em português a gente tem que usar, né? Reavivar o fogo. As traduções às vezes tem que usar várias palavras. Reavivar o dom, né? Carisma em grego, né? É dom, né? O carisma do teu, ter carisma do teu, o carisma, o dom de Deus que há em ti. Então, é interessante, né? Também, lógico, estudar um pouquinho de grego, ler no original, tem todo um outro peso, é muito bacana, né? Mas talvez se tivesse lido aquilo ali, tem que tirar no português não teria prestado, não teria me encantado tanto a força desse conceito, né? Como parece que, sei lá, a fogueira do coração, que, sei lá, um dia já teve mais quente, agora, sei lá, com o tempo o fogo vai apagando, né? Então tem que mexer ali, soprar, jogar alguma coisa, né? Porque senão o fogo morre, né? Então tem que fazer isso com o dom que há em ti, diz São Paulo para Timóteo, né? Reaviva essa fogueira aí que está meio apagando, o cara não cuida para não apagar, né? O fogo de Deus que está no teu coração. Reaviva esse fogo. Anazopire, né? Anazopirem, anazopirem, né? Reaviva o teu fogo, o carisma de Deus, o dom de Deus. Então, eu digo, interessante, eu conheço gente que, por exemplo, lê o Novo Testamento em inglês, é uma língua que mais ou menos domina, lê o Evangelho em inglês. Ah, por quê? Ajuda a compreensão? Cara, talvez não, tira um pouco o pó das palavras. Às vezes tira o pó das palavras, né? Quando vê lá ele falando, né? Às vezes a gente associa com outras imaginações, com outras coisas. Então, mecanismos para acolher a palavra de Deus, para abrir-se, para superar a coisa, já conheço. Cara, não conheço, né? É muito interessante ver como os santos, como eles tiram, às vezes, da mesma citação da Escritura, eles tinham coisas maravilhosas, né? Eles têm uma capacidade de leitura, de profundidade, eles se abrem um canal, né? Para que a palavra de Deus entra com uma potência que aquilo cresce neles, né? E dá frutos maravilhosos, como Jesus fala da parábola do semeador, né? Então, é algo para a gente pensar mesmo, né? Eu também tenho lido um projeto de longo termo, a Filocania, que são os padres do deserto. E é impressionante o que eles tiram de passagens do evangelho que nunca me ocorreria, e eles tiram ali umas interpretações que são, nossa, incríveis, assim, né? Então é bom que a gente pense nisso olha, eu tenho que aprofundar, tenho que ler o evangelho com outros olhos. Se eu tivesse, né, uma abertura maior, se eu tivesse, hoje a gente está meio festejando, bem, já não mais, mas esse sábado foi a festa do Imaculado Coração de Maria. Ontem foi o Sagrado Coração de Jesus, o sábado seguinte é o Imaculado Coração de Maria, né? E é interessante, né? Nossa Senhora tem um coração imaculado para que penetre completamente a palavra de Deus. Não tem nada de espinho, não tem nada de pedra, não é um coração duro de pedra, né? É esse coração completamente permeável para a palavra de Deus. Ela meditava nessas coisas no seu coração, diz o Evangelho de São Lucas, né? O coração de Nossa Senhora absorve tudo que Deus dá para ela. Absorve, né? Ele agarra, ele chupa, né? Ele toma aquilo, ele bebe, se alimenta. Todos os santos, mas mais que nenhum deles, Nossa Senhora sabia meditar. É interessante quando o Magnificat, ela cita passagens do Antigo Testamento, né? Nossa Senhora, de fato, ela guardava, ela sabia de cor. Dá para ver isso, né? Pela oração que ela foi no Magnífica, que ela entoa junto à sua prima Isabel, mostra como ela sabia de cor passagens. Interessante, né? Será que quantas passagens eu sei de cor, por exemplo, do Antigo Testamento, né? Ou de um salmo,
Bom para a gente pensar nisso. Então, primeira atitude, acolher. Segunda atitude é esse acolher mais profundamente, que é o meditar. Meditar na palavra de Deus. Ir a fundo nos textos, querer relacioná-los. Outro padre do Opus, ele falava, olha, é química, sabe? Tu pega um componente e mistura com outro, aquilo explode. Tu pega um versículo do Evangelho e mistura com dos Salmos, e tu junta aquilo, ele põe, explode. Às vezes acontece isso, né? Interessante, né? Quando tu junta, né? Os puros de coração verão a Deus, né? Então, a senhora que é pura, o terreno puro, e aí ela consegue ver, né? A palavra, que é a verdade. É maravilhoso quando tu vai relacionando. Tem muitas Bíblias que tem isso daí, né? A Bíblia de Jerusalém, a característica dela é essa daí, né? É ver as passagens da Escritura que tem a ver com aquele versículo concreto, faz uma lista. Eu tenho aplicativos protestantes, são ótimos, né? Esses aplicativos de Bíblia, eu sou um super usuário dos softwares, das ferramentas tecnológicas dos protestantes para acessar a Bíblia. Então, eu uso lá e tem todas as referências, é muito interessante, né? Mas vale a pena que a gente busque, ponha elementos, a gente se esforce para entrar. São José Maria fala muito da imaginação, usar a imaginação para entrar na escritura, né? Interessante. Eu fiz o meu retiro esses dias, terminei agora terça-feira. Fiquei 5 dias de retiro. E revendo o retiro meu do ano passado, eu faço um por dia, por dia não, né? Por ano. E do ano passado, o meu propósito foi combater um pouco a minha imaginação. Eu sempre tive muita imaginação, adoro O Senhor dos Anéis, jogava RPG, adoro livro, literatura, né? E eu falava, cara, mas eu fico muito na minha imaginação das minhas coisas e jogos e eu tinha que ter uma imaginação mais sacerdotal, mais pensando nas pessoas e mais, né? Então foi a minha meta do retiro do ano passado. Aí, avaliando esse ano, eu falei, cara, essa meta foi um fracasso total. Simplesmente deu errado essa luta, não foi para lugar nenhum, né? Aí eu me lembrei de outros retiros que eu, ao invés de combater a imaginação, eu fomentei a imaginação. Uma técnica que até os padres da igreja falam de personalizar os teus defeitos como monstros, demônios, que tu tem que se enfrentar. E aquilo, quando eu fiz, deu muito certo. Quando eu usei a imaginação, eu falei, cara, então, esse negócio de combater a imaginação comigo não funciona. Eu vou fomentar a imaginação a meu favor, vou usá-la a meu favor. Então, e agora a minha meta esse ano, eu estou super empolgado com a nova luta que eu fiz, o meu último retiro, usando a minha imaginação pra caramba, e aquilo está me ajudando. Hoje eu estou aqui atrás, combatendo o monstro que eu tenho. Esse mês é um monstro concreto, o mês que vem é outro. Então, eu estou todo no esquema. E eu gosto muito da imaginação, e São José Maria gostava muito também, e ele recomendava, né? Olha, entrar no Evangelho como um personagem a mais. Ele escreveu um livro inteiro aplicando um pouco essa técnica, que chama-se Santo Rosário, que ele pega um livrinho muito pequenininho, né? Ele escreveu saiu de uma missa, sentou e escreveu logo na ação de graças. São comentários breves para cada mistério do terço, em que ele faz esse jogo da vida de infância, do ser como um personagem a mais ali, né, pequeno, em cada um daqueles mistérios como uma criança, e é algo muito oportuno, né, meter-se ali, completar o evangelho é muito parco de detalhes, então é bom que a gente complete, sei lá, qualquer acordo do manto ali de Nossa Senhora, ou da túnica de São Pedro, ou o dedão lá da sandália que Jesus limpa de São Pedro. Me lembro de quando me ordenei lá em Roma, mas eu estava morando na Espanha, e a gente fazia, colecionava diáconos, então a gente começava a treinar a pregação, a dar meditações. O que é mais fácil é dar meditações, né? Agora vocês estão, algumas eu tenho gravado, né? O Mateus comentou dessa do Sagrado Coração de Jesus, né? E aí a gente pregava entre os diáconos mesmo. Um dava uma meditação e os outros escutavam, acompanhavam, faziam a sua oração, e depois criticavam, corrigiam, faziam sugestões, né? Então era meio engraçado, porque o cara estava aprendendo ainda, nem sempre a coisa fluía assim tão redonda, né? E um dos nossos diáconos lá, ele estava pregando, então ele falou, né, a ressurreição da filha do Jairo, que Jairo vai lá e chama ele, aí tem hemorroísa no meio, aí ele vai lá e ressuscita a filha do Jairo, né? Então esse jovem neo-diácono estava pregando e queria falar, não, poxa, o evangelho muitas vezes é tão parco de detalhes, ele não fala, né? Eu gostaria de saber de muitas coisas que não aparecem, né? Eu, por exemplo, gostaria de saber qual era o nome do pai da filha do Jairo. Gostaria de saber qual era o nome do pai da filha do Jairo.
ele falou, né? Aí as pessoas começaram a ver, bem, o nome do pai da filha do Jairo era Jairo, né? Um pouco, né? Mas ele queria falar no fundo, o nome da filha, né? Mas ele falou, queria saber o nome do pai da filha do Jairo. E aí todo mundo começou a rir, ele não se deu, só depois explicaram, não, olha, cara, tu te confundiu, né? Mas, de fato, diz Jairo, mas não diz o nome da filha, né? E a gente pode completar esses detalhes que faltam, portanto, com a nossa imaginação, né? Como é que era lá que desceram um paralítico no telhado, ou como é que era o presépio, ou como é que era o sinédrio. Hoje eu fiz a minha oração da tarde com a passagem do Evangelho de hoje, do Imaculado Coração de Maria, que é Menino Deus perdido achado no templo. E foi legal, porque eu achei recentemente um aplicativo, uma dica que me deram, eu recomendo para vocês, chama-se Novo Testamento Virtual. Virtual New Testament, ou New Testament Virtual, não sei se o virtual está antes ou depois, mas ele te permite andar em 3D, como se fosse um joguinho assim, 3D, no Templo de Jerusalém. E tem várias visões de Jerusalém, é super bacana assim, né? Então eu vi lá o Pórtico de Salomão, que é onde os estudiosos estimam que foi onde eu estava conversando com os sábios do templo, era nesse lugar chamado Pórtico de Salomão, que é um pórtico que fica no limite da esplanada do templo. Então, interessante, ó, então era aqui, eu estava sentado, aquilo me ajudou, através de um software, né, comprou visualmente a cena que eu quis me meter para fazer a minha Lexio Divina, né, fazer a minha oração, com aquela passagem que Jesus está ali entre os estudiosos, né, do templo. Enfim, às vezes nem sempre a gente vai ter um aplicativo como esse, e todo aplicativo também vai ser mais ou menos limitado, mas bom que a gente use, portanto, a nossa imaginação para isso, né? Por isso, diz São Gregório de Nazianzo, sugerindo também fazer isso, né? Imitemos a paixão com a nossa paixão, aproximando-nos com ânimo decidido à cruz. Se és Simão de Cirene, imagina, né? Assume tu o papel de Simão de Cirene. Toma a cruz e segue-lhe. Se, como ladrão está cravado na cruz, atua como varão de consciência reta e reconhece a Deus. Se és Nicodemos, que foi pela noite te dar culto a Deus, unge a Cristo com os aromas fúnebres. Se és alguma das Marias, derrama com ela lágrimas abundantes. É quase um RPG que está propondo aqui São Gregório de Nazianzo, né? Quem que tu é? Eu sou o guerreiro, eu sou o mago, eu sou, né? Agora você é Simão de Cirene, eu sou Maria, você é uma das mulheres lá que está chorando. Interessante, né? Ele propõe exercício de imaginação, já São Gregório de Nazianzo, que é uma maneira de tirar o brilho das palavras, aquela cena, ganhar um colorido diferente, e assim aquilo pode penetrar mais profundamente, né? Então, acolher, meditar e terceira atitude, levar à prática. Levar à prática. Trazer aquilo para a minha vida. Numa palestra lá na Espanha, em Pamplona, na universidade onde eu estudei lá, o doutorado, um professor ele falava, né, sobre pregação para sacerdotes. Então ele falou daquela passagem da sinagoga de Nazaré. Jesus ele faz uma pregação na sinagoga de Cafané. E como é que era a pregação? As homilias dos padres hoje nasceram das homilias das sinagogas. Os judeus eles tinham dois cultos: o culto do templo, que só tinha em Jerusalém, o cordeiro, o sacrifício, né, que virou a liturgia eucarística, a nossa missa, e tinham também o culto da sinagoga, que não tinha sacrifício de cordeiro nenhum, mas se lia a palavra de Deus e se comentava, e gerou isso a nossa liturgia da palavra, né? São as duas partes da missa, né? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então, lá em Nazaré tinha a sinagoga, não tinha templo. Então, leram a escritura, leram a profeta Isaías, e depois vinham a homilia. Então, convidaram Jesus para fazer a homilia, para fazer a pregação. E ele, então, né, sentou, leu, e aí começou a falar: hoje se cumpriram essas palavras que acabais de ouvir na escritura. Começa assim a homilia dele. E esse padre lá na Espanha que nos dava essa palestra, ele dizia: olha que interessante. Qual foi a primeira palavra da primeira homilia, do primeiro homileta? Homileta? Homileta significa o cara que faz uma homilia, né? O pregador, né? A primeira palavra da primeira homilia, do primeiro homileta foi hoje. Interessante, né? Hoje se cumpriram essas palavras que acabaram de ouvir. E nos chamava atenção para isso, para dizer, olha, a nossa homilia tem que atualizar a palavra de Deus. Tem que trazer para o hoje. Tem que trazer para o agora. E isso vale para cada um de nós. Eu tenho que ler a Bíblia e saber, cara, o que isso tem a ver com a minha vida hoje?
aplicar para a nossa vida de cada dia. Então trazer para a prática. Olha, que isso aqui se transforma, né. Kierkegaard, ele fala, né, ele reclamava desses exegetas, começou há um século, é, século século e meio quase, né. Essa tendência através do protestantismo, depois veio para o catolicismo, a leitura crítica das escrituras, que levou, hoje está cheio de católico biblista que faz uma leitura da Bíblia sem fé, que fica lá só discernindo as formas e faz uma leitura super, assim, científica, entre aspas, mas que descarta, sei lá, qualquer milagre, né, uma leitura assim. Isso é algo que, por exemplo, o Papa Bento XVI, combate ao propor Jesus de Nazaré. Ele tenta dar uma alternativa, ao mesmo tempo dando uma leitura, assim, científica da Escritura, mas ao mesmo tempo com fé, né. E já Kierkegaard, ele reclama, né, ele fala: "Olha, parece que são esses exegetas secos que olham de fora a Bíblia, aqui não tem nada a ver comigo, né, eu olho como disseca um cadáver, é como se alguém ficasse analisando um espelho, ganhou um espelho de presente. Ficasse vendo o tamanho, onde é que fica bonito, mas não se olhasse no espelho. O espelho é para eu olhar, né? A escritura não é para eu analisar ela em si, a forma, o idioma. Para que aquilo fala para mim? Me enxergar ali. O que aquilo tem para me transformar, para me dizer para minha vida hoje, né? De São Tiago, ser de cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Não basta só ouvir. Não, eu tenho que cumprir. Aquilo é algo que eu preciso levar à prática, né? Interessante, o Papa João Paulo II, quando ele era bispo em Cracóvia, e surgiu um problema, ele tinha sempre na reunião lá, pastor do conselho pastoral, ele tinha sempre duas perguntas que ele levantava. Primeira, olha, surgiu um problema aqui, em que a gente pode pedir ajuda para essa situação? Ele sempre procurava, era uma muito relacional, para você apoiar as pessoas. Não vou resolver sozinho, não. Eu quero resolver com alguém. Sempre a ocasião para eu pegar junto com alguém. Quem a gente pode pedir ajuda? Era a primeira. E depois ele dizia: e que passagem, que página do Evangelho nos traz alguma luz para enfrentar essa situação? Sempre propunha essa questão também. É bem interessante, né? Sempre ia buscar uma resposta no Evangelho, ou numa passagem de uma epístola de São Paulo, né? Sempre trazia, se apoiava para a vida no, no, no Novo Testamento, na palavra de Deus. Então, são essas três atitudes. E que a gente, então, coloca na prática, a gente vai um pouco ver como, né? Através, então, da Lexo Divina. Então, com isso, a gente passa já para a segunda parte da nossa formação. Já faltam já foi mais da metade do tempo, faltam 20 minutos. Vamos tentar, então, ver essas quatro etapas, então. Que aí não é só o que eu falei antes, se aplica também, por exemplo, a como a gente escuta uma homilia na missa, como eu pego para ler os evangelhos de uma forma meio corrida, né? Qualquer contato com a palavra de Deus se aplica um pouco essas atitudes, né? Acolher, meditar e trazer para a prática. E agora vamos ver como é que eu realizo isso Desculpa através te desse interromper. método concreto. Desculpa te interromper, padre, mas o senhor disse que tem mais 20 minutos. Pode ficar mais 30 minutos sem nenhum problema. Tá bom, tranquilo. Enfim, eu também tenho aqui os compromissos aqui. Eu pensava acabar mais ou O menos dia uma redada inteiro pode 7h30. ficar um pouquinho mais. Tá bom, tá bom. Obrigado, Matheus. Então, a Lexo Divina é um método concreto de fazer oração, eu diria oração mental, apoiado, então, na leitura da palavra de Deus, né? O Papa Bento XVI, ele redigiu teve um sínodo dos bispos sobre a palavra de Deus, e depois de todos os sínodos, o Papa, então, redige uma chamada exortação apostólica pós-sinodal. Esse sínodo extraordinário dos bispos é uma coisa que surgiu no Concílio Vaticano II, então, né, tem sido feito, acho que a cada 3 anos, primeiro o Papa João Paulo II, depois o Bento XVI, e agora o Papa Francisco tem sempre feito esses sínodos, e sempre, então, depois sai um documento, né? O último foi sobre a Amazônia, e aí o Papa faz uma exortação apostólica pós-sinodal. E teve uma sobre a palavra de Deus, e a exortação apostólica pós-sinodal chama-se Verbum Domini, palavra do Senhor, né? E é em 2008. E lá ele fala da Lexo Divina, diz assim o Papa Bento XVI. Começa com a leitura. Então são as 4 etapas, né, que acho que vocês conhecem já. Começa com a leitura, Lectio, a leitura do texto, que suscita a interrogação sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo. O que diz o texto bíblico em si?
Sem este momento, corre-se o risco de o texto se torne somente um pretexto para nunca ultrapassar os nossos pensamentos. Então, o Papa fala, olha, primeiro eu preciso ver o que o Papa está falando, o que está falando aqui o texto em si mesmo, né? E parar, não pular essa etapa, né? Se eu pulo essa etapa, diz aqui o Papa, eu estou correndo o risco de já direto interpretar. Acontece isso às vezes, né? Que a gente dá um conselho, a gente recebe um conselho, mas eu não escuto muito, não. Às vezes, eu estou organizando agora alguns padres que gravam eles as meditações para outros padres. E uma coisa típica é uma dificuldade porque o padre grava lá a meditação dele de meia hora e ele quer me mandar para eu subir no YouTube. Só que isso não funciona, porque não consegue mandar um vídeo via Gmail, nem WhatsApp, nem um vídeo de meia hora, não dá para gravar. Mandar porque é muito grande. Por e-mail, tu manda no máximo 40 mega e um vídeo desses tem mais de 1 giga. Então, em geral, eu falo, o padre nem leu o que eu tô. Já aconteceu com 2 padres diferentes, né? Ele nem leu o que eu tô dizendo. Porque, não, mando para ele, ele resolve, não quero saber como é que ele faz. E aí ele tenta me mandar, e aí não dá certo, porque, né, não funciona. E aí eu falo, não, padre, não é bem assim. Não, eu vou te mandar. E aí, vou mandar outra vez. E não dá certo outra vez. Então, até que ele vê que não dá certo, aí ele para ler, né? Tudo bem. Então tem que seguir, tem que ler o manual, né? A gente não gosta, ninguém gosta de ler manual, não é verdade, né? Cara, dou um jeito aqui, não quero ler, né? Então, e às vezes diz aqui o Papa diz assim, olha, o que está dizendo aqui o texto? O que eu já escutei, já me vem uma série de reflexões? Pode ser. Mas primeiro para e lê mesmo. Peraí, o que diz o texto em si? Depois outra coisa, o que ele vai dizer para mim? Então, primeiro é a lectio, né? O que leu a leitura, né? Depois segue-se a meditação, meditatio, né? A segunda etapa, durante a qual nos perguntamos: o que nos diz o texto bíblico? Aqui cada um, pessoalmente, mas também como realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar e pôr em questão, porque não se trata de considerar palavras pronunciadas no passado, mas no presente. Então é aquela coisa de trazer para o agora, não é verdade? O que diz o texto para mim, para minha vida, para o meu contexto atual, né? Essa então é a meditatio, né? Depois chega-se o momento da oração, oratio, terceira etapa, que supõe a pergunta: que dizemos ao Senhor em resposta à sua palavra? A oração, enquanto pedido, intercessão, ação de graças e louvor, é o primeiro modo como a palavra nos transforma. Então, é o que diz o texto em si, o que diz para mim, o que eu falo para Deus a partir dele. Então, a terceira etapa, oratio. E a quarta etapa, finalmente, a Lexio Divina, conclui-se com a contemplação, contemplatio, durante a qual assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar. Ao julgar a realidade, interrogamos qual é a conversão da mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede. Então, aqui, a palavra e a interpretação não batem muito. Ainda que fala contemplatio, e contemplação parece uma coisa assim, passiva e teórica, o Papa interpreta contemplatio como levar à prática, né? Qual é a conversão de mente, de coração, de vida que o Senhor nos pede. Então, como é que eu traduzo isso daqui na prática? Então, seria essa a quarta etapa. Então, essas 4 etapas. Primeiro, eu pego ali um texto e eu vou, então, ler ele em si, né? Vou tentar abrir-me para o que Deus quer me dizer. Eu gosto de começar a minha oração mental, que é a minha Lexo Divina, com essa oração uma oração que São José Maria compôs, que é como eu começo as meditações gravadas, né? Se alguém já viu alguma dessas meditações do YouTube, já ouviu essa oração, né? Meu Senhor, eu faço sinal da cruz, né? Deus na Santa Cruz, graças a Deus, nosso Senhor, nossos amigos. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Então, eu paro é preciso parar para esvaziar a nossa mente, né, para fazer um ato de fé, que ali eu vou estar diante de Deus. Bonito como vocês estavam rezando o terço antes, Ave Marias, com muita pausa, né? E essa é uma maneira excelente de preparar-se para uma formação, né, para coisas mais profundas. Esse slow down, digamos assim, né? Esse cara, baixa os motores aí, né? Puxa o breque, agora para essa correria, esvazia um pouco, né? Eu vou estar aqui diante de algo sagrado, né? Tira as sandálias dos pés, porque o solo que pisas é sagrado. Né? Dizia o Papa Bento XVI, neste olhar para o outro, nesse dirigir-se mais além, está a essência da oração, como experiência de uma realidade que supera o sensível e o contingente. Santa Teresa diz, a oração é a elevação da alma a Deus. Eu preciso elevar a minha alma. Só ler um texto não vai fazer isso, né? Por mais que seja um texto sagrado. Eu tenho que me predispor
para que isso ocorra, né? Então, eu tenho que me preparar para isso, então vou preparar, aí eu vou pegar e aí eu vou ler, então, aquilo, vou aplicar, né, todas as minhas potências, a minha inteligência, os meus conhecimentos, vou tentar relacionar, eu vou tentar, então, absorver o máximo, essa é a primeira etapa, em que vou aplicar a minha inteligência, a minha imaginação, né, para ler, aquilo que a gente falava, né, de absorver. Depois, então, a segunda etapa, aplicar na nossa vida, aplicar na nossa vida, né? Não ser, é um risco de ficar só na coisa teórica. Ah, que interessante, né? Sei lá, eu faria da coisa do grego, né? É um risco constante, né? O cara vai ficar lá, que interessante essa palavra, e aí fica ali com, né, o sexo dos anjos, né? Ah, será que tem isso? Será que é aquilo? Ok, um pouco de, digamos, de aprofundamento teológico, às vezes é importante, de inquisição, digamos assim, de pesquisa. Para mim, pelo menos, me ajuda bastante, né? Mas a gente não pode ficar só nisso. Depois eu tenho que trazer aquilo para a prática da minha vida. Diz a Epístola aos Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus muitas vezes é algo, nos fere, nos fere. Os santos relatam, né, quando estavam ouvindo ali, sei lá, né, São Francisco de Assis ouviu, e Jesus chamou os apóstolos, eles venderam tudo e o seguiram. E aquilo feriu o coração de São Francisco de Assis. E ele falou, cara, é isso. É o que eu tenho que fazer. Chega, eu não posso mais enrolar. Eu tenho que viver uma pobreza radical para seguir a Cristo. E aquilo foi uma espada, né? Que ele atacou, ele feriu, né? Bonito isso daí, sabe? Que a gente se desarme. A gente vai falar com alguém, a pessoa está com vários escudos. Isso, enfim, acontece com alguma frequência, né? Tem uma direção espiritual. Às vezes a pessoa está completamente na defensiva. Está com as defesas levantadas, né? Às vezes, uma briga entre marido e mulher, a pessoa está com as defesas levantadas. Tu não vai, pode falar qualquer coisa, a pessoa não vai ouvir nada, porque ela não está aberta para receber uma crítica, porque ela já foi muito ferida, já tem toda uma coisa ali de modo de combate, né? Não está em modo de abertura, não está em modo receptivo. Então, a gente precisa de coragem, sabe, para desnudarmos, para desarmarmos, para que aquilo possa realmente me ferir. O que isso aqui tem a ver comigo, né? O que isso me pede de mudança essa palavra daqui, né? Será que não tem a ver com algo que eu deveria fazer diferente, né? Deus precisa dessa honestidade da nossa parte, né? Importante. E depois, então essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a oratio, né? Primeira, lectio, meditatio, oratio. Ler, entender, aplicar minha inteligência, meus conhecimentos, minha imaginação. Meditatio, trazer aquilo para a minha vida. O que isso tem a ver comigo hoje? Tem a ver comigo hoje. E depois, aí o falar, a oratio, que é a oração propriamente dita. Esse é o núcleo da oração, e da Lexo Divina, a gente poderia dizer, né? Que é quando eu vou dirigir palavras para Deus. Então, aqui, isso já não estamos só na leitura, estamos em algo muito além da leitura. Eu preciso falar. Um remédio pessoal que me ajuda a fugir da mera reflexão é escrever. Muitas pessoas fazem isso, né? E isso me ajuda bastante. A minha oração mental, boa parte dela eu passo escrevendo. Concreto, tenho um tablet aqui que estou até usando ele para falar com vocês. É o meu computador, é o meu tablet. E eu então anoto ele no próprio oratório, estou com ele ali, escrevo com uma canetinha ali, aí apago na hora, né, uma página, aí escrevo outra página, apago. Mas aquilo me força a dizer, boa tarde, Senhor. Obrigado por poder estar aqui contigo agora. Obrigado porque esse dia está tão gostoso, por esse clima hoje está um pouco mais quente. Gostoso, eu estou legal, obrigado pelas perspectivas, me ilumina, peço que te me ajude nisso. Então, tem que ser frase, sabe? Eu estou dirigindo para alguém. Eu não estou aqui pensando nos meus botões, né? Eu tenho muitos botões, minha batina tem mais de 30 botões, eu acho, né? Eu não sou eu com os meus botões, não é verdade? Sou eu com Deus, né? Estou me dirigindo para Ele, falando com Ele, né? Então é importante que a gente chegue nisso. Se a gente não chega nisso, não é oração mental. Não é a Lexo Divina propriamente dita. A gente tem que falar. Por isso, eu acho boa essa oração prévia, né, de São José Maria. E creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves.
começa com 3 atos de fé, que Deus está aqui, eu me coloco na presença dele, e eu tenho a consciência que ele olha para mim, que ele me enxerga, né, profundamente. Me vês e me ouves, não só me enxerga nos meus defeitos, as minhas aspirações, as minhas coisas boas e ruins, coisas que eu mesmo não me enxergo, mas ele escuta, não lhe é indiferente as coisas que eu vou lhe falar agora, o que eu vou de deixar de falar, os meus silêncios, né. Ele está pendente da minha palavra. E eu creio que isso é assim. O amor dele, ainda que ele é infinito e eu sou essa miséria, mas o amor dele percorre essa distância e está escutando, está olhando para mim, tá, então é importante o que eu fale. Eu achei interessante lendo um livro desse psicólogo, Jordan Peterson, ele fala muito disso, né, uma frase: "O olho e a palavra criam ordem habitável". O olho e a palavra, que me vês, que me ouves. Ele fala isso, a importância de olhar para a realidade da vida, a gente tende a não olhar por medo, muitas vezes, por, como diz, por cumplicidade com nossas desordens. O olho e a palavra. E a maneira de olhar mais profundamente não é falar. Ele é psicólogo, ele fala até, às vezes, as pessoas vêm a psicanálise, a psicoterapia, às vezes o psicólogo nem fala nada. A pessoa vem e ela mesma fica falando, e ela sozinha já se resolve, porque por que isso funciona? Ele diz, porque, olha, quando a gente fala, a gente se obriga a pensar, e um pensamento reflexivo, e é algo que a gente tem preguiça de fazer. A gente acha que faz, mas a gente não faz, não. A gente não reflete nas coisas. Agora, quando eu tenho que falar para alguém, aquilo me obriga a refletir. Quando eu tenho que expor em palavras, eu me obrigo a encarar a realidade de uma maneira mais crua, mais honesta, mais sistemática, que faça algum sentido, porque eu vou falar para alguém, tem que, sei lá, tem que fazer sentido para ele, né? Então, peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Às vezes, só expondo algo para alguém, a gente se dá conta que aquilo não faz o menor sentido, ou a gente se dá muita conta de muita coisa, né? Quando eu explico algo para alguém, que eu estou sentindo, que eu estou. Então, interessante, né? Até a psicoterapia, grande parte dela funciona por conta disso, né? Que força a pessoa a pôr em palavras os sentimentos, as experiências que ela teve. Agora, que bacana é poder fazer isso com Deus, não é verdade? Se o meu psicólogo é Deus, né? Porque eu tenho fé, e eu tenho, né? E eu sei que Ele está aqui, que Ele me vê e que Ele me ouve, e que Ele é a verdade, e Ele é o amor, não que eu estou pagando ali, ótimo, nada contra, bendita a profissão, como é bom, como é importante, né? Agora, poxa, se eu posso fazer com Deus, né? E Deus, ele me vê e me ouve, isso é um negócio maravilhoso, você, poxa, é de uma cura, né? Então é muito importante que a gente chegue nessa terceira parte, né? Que é a mais essencial, eu diria, da oração mental e, portanto, da Lexio Divina, né? Falar para Deus as coisas. Falar para Deus. Falar da nossa vida. Numa pergunta, um ponto de caminho, São José Maria. Falar de quê? E o que eu vou falar, padre? O que eu falo na oração? O que é para eu falar? Aí ele responde, olha, dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e malogros, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Santo Agostinho fala isso, né? Nover in me, nover in te. Na oração, né? Eu me conheço a mim e te conheço a ti. As minhas coisas e as coisas dele. As coisas da vida. Uma formação lá em Roma, um padre falava, cara, na nossa oração tem que entrar o futebol. Enfim, vários lá eram fanáticos. Eu não sou nada fanático de futebol, né? Na minha oração nunca entra futebol, porque futebol nunca é algo relevante para mim. Mas para aquela galera que era, né? Então tinha que estar. Se o cara fez um golaço lá no domingo à tarde, jogando bola, e ele vai fazer oração depois, fala do teu golaço lá para Deus, né? Fala das suas coisas. A oração tem que ser assim, né? Falar das nossas coisas. Eu estou preocupado com o negócio, eu estou alegre com o outro, eu estou. Então é importante, sabe, que a gente fale com Deus, né? E fale das coisas que nos movem. Agora, isso sim, não ficar só nas nossas coisas, também tem as coisas dele. Pedro Girão de Aymar, ele fala, olha, tu vai fazer a tua oração, tu vai falar das tuas misérias, ok. Mas não começa por aí não, falando das tuas misérias e pecados. Começa falando das perfeições de Deus, das maravilhas de Deus. Porque se tu começar com as tuas misérias, tu vai ficar como que tu fica atolado ali, não sai dali. Algumas pessoas me relatam isso, né?
A oração sempre é uma lamúrias, né? Uma ladainha de lamúrias. Ah, porque tá ruim isso, tá ruim aquilo, né? E não sei o que. Outra vez eu pisei na bola, faço tudo errado, Senhor, né? Eu não presto para nada. E aquela oração não é boa, não ajuda, né? A pessoa sai dali. Tudo bem, tu até pode, e é importante falar dos nossos pecados para Deus, mas começa falando da bondade de Deus. Começa lendo a escritura lá, e o milagre que fala Jesus, e aquela parábola, e aquela virtude de Nossa Senhora, e, sei lá, a vida lá de Santa Teresinha, né? Invocaram a Santa Teresinha, que bonito, né? Dá pra muita oração com um episódio da vida de um santo, né? Começa com as maravilhas de Deus e da sua graça, porque se tu começa por aí, diz São Pedro de Geimar, depois pode vir para tuas misérias, mas aí tu vai resgatá-las, tu vai elevá-las, não vai ficar atolado nelas, né? Deus vai te elevar. Começa falando dele, começa olhando para ele, para que aí tu se regenere a partir da graça dele. E tu vai te aquecer então nesse fogo do amor dele, né? Eu acho bonito um ponto de caminho, que cita um salmo, né? In meditazione mea exartescit ignis. Na minha meditação, se ateia ao fogo. Para isso vais a oração, para tornar-te uma fogueira, lume vivo que dê calor e luz. Também Santo Afonso de Maria de Ligório, ele cita esse salmo, né? O que une a alma a Deus é o amor, mas o forno em que este amor divino se inflama é a oração ou meditação. E meditazione mea exartescit ignis. A meditação se ateia ao fogo. Lembra que eu falava lá da Timóteo, né? Anazoe piren, né? Avivar o fogo, né? A gente faz isso na oração, na Alexo Divina, né? Quando a palavra se torna vida e se torna diálogo meu com Deus. Então, que seja diálogo. E a quarta e última etapa, vamos fazer outra vez uma pergunta, né? Qual que é a última etapa, então? Vamos ver agora, vocês têm que saber, essa tá fácil. Alguém me dá essa resposta, por favor. Sem áudio, Salete. Não, é que vocês estão tímidos. Pode falar, Tudo Salete. bem. Contemplação. Exatamente. Isso aí, né? Contemplação, contemplatio, né? E que o Papa, então, interpreta dessa maneira, que é contemplar aquilo na minha vida, trazer aquilo para a minha vida. A segunda etapa foi aplicar a ideia na minha vida, ver que emoções aquilo produz em mim, falar com Deus essas emoções de gratidão, de contrição. E aí, então, depois eu vou transformar aquilo que se alimentou com a minha vida e vai alimentar a minha vida, através de um propósito prático, concreto. Exatamente, né? Então, é importante que aquilo vai me transformando. Diz Santa Teresa, toda a pretensão de quem começa a oração, e não se esqueça disso, que importa muito, há de ser trabalhar e determinar-se, dispor-se, com quantas diligências possa, a fazer sua vontade conforme a de Deus. Quem mais perfeitamente tiver isso, mais receberá o Senhor e mais adiantado estará no caminho. Então, não basta só buscar sentimentos. Tem pessoas que vão à oração só buscando consolo. Isso é um erro. Se Deus quer dar consolo, ótimo. Outros vão buscando só luzes, né, interessantes. É tipo o erro dos padres que tem que dar uma homilia. Então ele quer lá ideias, né, para poder ter o que falar depois na homilia ou na palestra, né? É outro erro. Ok, Deus vai dar também, mas termina, né? Obrigado pelos propósitos, afetos e inspirações. Então Deus dá afetos, ótimo. Dá inspirações, inspirações, ótimo, mas que dê propósitos também. Coisas que mudam a minha vida, que eu configuro também não só as minhas ideias com a de Deus, mas a minha vontade com a de Deus. Jesus fala, né, daquele que diz Senhor, Senhor, que entrar nos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer. Eu preciso chegar na prática. A oração tem que ter um fim prático, tem que transformar, configurar a nossa vida. Então, essa é a quarta etapa. Como fazer isso cada dia? Olha, né, um pequeno propósito, às vezes pode ser, não precisa ser um negócio, às vezes vai ser algo revolucionário, mas nem sempre. Às vezes é algo mais simples, assim, né? Ah, hoje à noite, então, eu vou procurar ser mais gentil com os meus familiares, vou procurar fazer uma pequena penitência no jantar. Amanhã de manhã eu vou procurar acordar assim que toca o despertador. Olha, vou, né, ser mais gentil lá no meu trabalho. Então, como é que eu trago aquilo para a minha vida? Como é que eu posso aplicar isso na prática? Que a gente chegue, então, nessa quarta etapa. Tá bom? Olha, 3 minutinhos aí para alguma pergunta que vocês tenham, pode ser? Que eu tenho que ainda terminar as minhas orações aqui antes do jantar. Não sei se tem alguma coisa que ficou meio uma dúvida.
Eu vou abrir o microfone de todo mundo, tá? Ou pode ser dúvida, pode ser também alguma coisa para compartilhar, uma partilha. Qual o nome do documento do Papa? Como é que é? Tem que ler, não li tudo. Documento do Papa, eu não estou achando aqui. Esse documento aí que o senhor citou aí das 4... Perfeito. Sim. Chama-se Verbum Domini. Okay. Então, o sínodo de 2008, olha aí, o Andrei colocou ali, ó, Verbum Domini, legal. Está no número 87 do documento, tá? Verbum Domini, no número 87. Lá, então, ele repassa essas 4 etapas aí da Lexo Divina. Ok, muito obrigado, padre. Valeu. Agora é isso. Então tá, pessoal, acho que é isso então, Matheus, Renata. Podemos ficar por aqui então? Espero que tenha ajudado vocês. Da minha parte foi muito legal compartilhar isso com vocês. Com certeza, padre. Muito obrigada pelo seu aceite, ficamos muito felizes. Que Deus lhe abençoe e que possamos ter mais algumas oportunidades com o senhor. Muito obrigada. Eu vou colocar